E aí galera, tudo bom com vocês? A gente vai dar uma volta aqui no centro da cidade e a gente vai conversar sobre essa loucura das pessoas quererem sair do Brasil, basicamente viver na Europa. O que está em questão hoje no tema é Portugal, ao mesmo tempo Espanha. Será que realmente vai valer a pena você trocar Portugal pela Espanha? Ou vai valer a pena você trocar o Brasil pela Espanha ou por Portugal? Vamos conversar sobre isso? É muito importante sua participação. No final, se você gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos dar uma volta, eu vou mostrar um pouco o que está acontecendo aqui no centro, porque está chovendo aqui em Lisboa, e encerro o vídeo com um vlog aí para poder encerrar para vocês. Vamos lá. Bom, eu já tinha comentado isso com um amigo meu recentemente, né? Porque eu tenho um amigo meu que está na Espanha e a gente se fala muito, porque eu fico curioso para poder entender de fato como é que está a situação lá na Espanha e tal. E aí eu pergunto para ele, né, tudo que está acontecendo e como estão as coisas. E assim, gente, é muito frustrante tudo que eu tenho ouvido da parte dele, porque as coisas que ele me diz traz muita preocupação, porque basicamente ele mora em Madrid, né? E Madrid vive nesse momento uma situação muito complicada, ok? Por questões de dificuldade com habitação, dificuldade com trabalho, tá? Não tá fácil arrumar trabalho, e dificuldade também com a questão documental, ok? E também todo o preconceito que existe na Espanha, porque as pessoas acham que não existe preconceito, e existe, cara, existe muito preconceito também, principalmente por uma pessoa que é afro, tá? A Espanha é muito racista, a gente tá vendo aí toda essa situação que tá acontecendo, inclusive com o Vini, o jogador, e pronto, é uma decisão que você que tem que tomar antes de qualquer coisa, você tem que analisar se realmente vale a pena para você ou não, mediante tudo que a gente tá vendo aí, né? Porque a Espanha é um país racista também. Então, eu mesmo pensei muito antes de tomar a decisão de querer sair de Portugal. Tenho analisado tudo isso, inclusive como que é o país, como o país se comporta com essa questão racial também, porque tudo isso também é importante, tá, gente? Mesmo meu pai sendo branco, minha mãe sendo negra e eu sendo mestiço, eu me considero negro, então isso pra mim também é um sério problema, morar num país onde ele tá sendo muito, muito mega racista também, tem que ver isso também. Então vocês têm que analisar tudo isso, tem que botar na balança tudo isso, porque as pessoas não colocam isso na balança, depois ficam aí de mimimi, ficam chorando, ou ficam falando coisas que não tem sentido porque não pesquisou, né? Então é isso. Portugal, por outro lado, tem a vantagem de você falar português, tem a vantagem de você estar num país onde você tem essa questão do idioma, que eu acho que já é muito boa, mas também está com os mesmos problemas que a Espanha. Problemas da habitação, problemas em questões de trabalho, problemas em questões de preconceito, só que é menor, ok? Acho que é menor do que a Espanha em certos aspectos, ok? Então você que tem que analisar o que vai ser melhor para a sua vida. Só que é assim, cara, aqui em Portugal você tem aí a desvantagem de você não estar conseguindo, nesse momento, nada, né? Porque a gente tenta falar isso, as pessoas acham que a gente está brincando, que a gente está inventando, ou coisa do tipo. Então tem que deixar vir, né? Para poder ver com os próprios olhos e depois tomar uma decisão. Ou quebrar a cara, daí por diante. Porque assim, qual é o seu objetivo hoje em sair do Brasil para morar em Portugal? Para que você quer isso? Porque, tipo, vai viver sempre de aluguel? Vai viver sempre num quarto? Vai ganhar sempre um salário mínimo de 800 euros? Tem os descontos, que dá numa média de 750 a 800, mesmo ele indo para 900 e tal, que tá agora 920. Só que aí, vai viver do quê? Depois como é que você vai fazer? Como é que você vai conseguir suportar isso? Como é que você vai manter isso na sua vida? É isso que eu fico pensando e é isso que vem acontecendo com milhares de pessoas. Porque as pessoas, elas não pensam nisso, cara. As pessoas só querem vir para Portugal. Elas não querem saber das consequências e muito menos do que vai acontecer lá na frente. Só que é aí que tá, gente. Vocês precisam analisar quem tá aqui há mais de 5, 6, 10 anos e olhar como tá a vida dessas pessoas. Essas pessoas conseguiram ganhar dinheiro através de quê? O que essas pessoas fazem para poder ganhar dinheiro? Elas sobrevivem do quê? Principalmente aquelas pessoas que conseguiram muito. Vocês já pararam para pensar nisso? Aposto que não. Aposto que vocês não fazem isso por preguiça ou por não querer enxergar as coisas como são. Volto a dizer e repetir a minha opinião que Portugal, ele é um país incrível, é um país muito bom para morar e é um país muito seguro. Entendeu? Mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo que está acontecendo, com tudo que aconteceu e está acontecendo nesse momento em Portugal, ainda continua sendo um país muito seguro, continua sendo um país muito seguro. Só que você tem que ter dinheiro para poder bancar essa segurança. Você tem? É isso que você tem que analisar. Penso o seguinte, que Portugal ele tem ótimas condições de vida para as pessoas que querem realmente emigrar, só que
você tem que ter dinheiro, ou então você vai ter que enfrentar o trabalho aqui, cara. E pode ser que você se decepcione com tudo que você vai enxergar referente a trabalho, ok? E aceitar aquilo que tem, aceitar as condições como são e pronto, porque é isso. Acho que não tem muito o que fazer. Muita gente pergunta o tempo todo isso. Ah, como é que vai ser a minha vida? Como que é morar em Portugal, né? Ah, como é que eu faço? Gente, é ter dinheiro, né? A Europa já não é mais como antes. Há 5 anos atrás, realmente, tudo era muito diferente. Era mais fácil para você conseguir ter qualquer tipo de legalização, era mais fácil para você poder se manter, porque você tem que recomeçar a sua vida, né? E como é que você vai fazer isso? Você só vai conseguir fazer isso com uma estrutura financeira e uma estrutura pessoal, onde você vai levar a sua vida para outro patamar. E para você poder fazer isso, você vai precisar sim ter dinheiro. Tudo precisa ter dinheiro. Não caiam nessa. Como eu vi uma reportagem esses dias, aonde eles falavam assim: ah, chegou com 500 euros e hoje tem empresa, tem isso, tem aquilo. Gente, isso pode acontecer. Só que eu acho errado as pessoas pegarem isso como regra. Porque isso pode acontecer com qualquer um, inclusive em qualquer país. Ué, no Brasil, tanta gente que chegou em São Paulo sem nada, que veio do Nordeste, né? Que veio de cidades que não tinha nada a ver com São Paulo ou Rio de Janeiro e conseguiram virar empresário e cresceram. Isso não tem a ver com país, isso tem a ver com a pessoa. As pessoas misturam a pessoa que teve coragem, que teve garra, com o país. Agora, é uma generalização total quando essas pessoas falam isso. Cuidado com isso, porque não é bem assim que funciona a coisa. Portugal você tem que ter dinheiro, não tem essa história de porque eu cheguei com 500 euros e dei certo. Parabéns para você que deu certo, só que não é a realidade de todos.